Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como é que é essa união? É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Como é bom e suave, é agradável, é bonito vivermos em união com os irmãos. Então diga para essa pessoa que está do seu lado: você é meu irmão. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu peço perdão em nome de Jesus. Não é brincadeira não, gente, é para falar. É na comunhão da igreja em que o óleo desce. É quando estamos juntos que a presença do Senhor edifica os nossos corações. A gente brinca, a gente chora, a gente ri, mas é na casa do Senhor onde a presença dEle vem sobremaneira sobre os nossos corações em nome de Jesus. Amém? Eu me aproprio aqui da oração do nosso pastor Rodrigo. Eu peço para você abrir agora em Gênesis 22. Gênesis 22, no versículo de número 1. Meus irmãos, eu não vou nem chutar o nome, porque realmente eu não lembro, eu não quero ser injusto com ninguém. Mas alguém mandou um vídeo, não lembro quem, e me fez refletir muito sobre como que as pessoas elas têm enxergado a igreja, né? No vídeo, a afirmação era que Deus ele era um Deus de ódio e de sangue e de morte, né? E você tinha que justificar. E a pessoa justificou que Deus mandou um homem matar o seu próprio filho. E isso fazia com que o Deus, que é amor, se tornasse um Deus de ódio e de assassinato, homicídio, alguma coisa nesse sentido. Alguém viu esse vídeo? Quem viu foi quem me mandou, provavelmente, né? Ninguém viu. A pessoa falava isso. E às vezes a gente fica muito na nossa bolha, né? A gente vem para a igreja, vai para o trabalho e conhece as mesmas pessoas, e a gente acaba ficando um pouco fora da realidade. E às vezes a gente perde a noção de como o mundo ele tem enxergado a igreja, né? Como as pessoas ele têm enxergado o ministério de Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo. E eu entendo que o nosso papel como igreja, o seu papel como igreja, é espalhar a mensagem do Senhor, né? Não como algo colonizador, não como algo opressor, não como algo que seja... que eu até estava conversando com uma pessoa um dia, estava falando, não que você esteja chamando alguém para o seu clube, mas você ensina a palavra do Senhor para essas pessoas, para que esse pensamento não seja um pensamento propagado. Ah, mas isso é exceção. Irmãos, pasmem, isso não é exceção. As pessoas estão deturpando a palavra do Senhor, as pessoas têm interpretado de maneira errada a palavra do Senhor, e por isso têm afastado elas mesmas de Deus. Os irmãos estão comigo? E, baseado nisso, eu quis trazer, nesse dia especial, essa palavra que está lá em Gênesis 22. Né? Aqui nós temos dois personagens principais, Abraão e seu filho. Abraão e seu filho Isaque. E Abraão ele é chamado de pai da fé. Porém, nesse versículo, nessa passagem, ele é chamado para enfrentar um dos maiores testes, se não o maior teste da vida dele, né? Abraão já tinha saído da sua casa, já tinha saído da sua parentela, já tinha saído da sua terra, ido caminhando para aquilo que Deus tinha para a vida dele, a promessa que Deus tinha para a vida dele. Mas Abraão, ele é chamado para um novo desafio. Diga comigo, desafio. Diga comigo, desafio. Oferecer Isaque, filho da promessa, como holocausto e sacrifício. Eu imagino como deve ser oferecer o seu próprio filho. Eu não tenho filho, mas eu imagino oferecer alguém que eu amo muito, com o pedido do Senhor. Alguns preferem nem imaginar de tanto sofrimento. Só que esse capítulo, essa passagem, é muito mais do que um drama familiar, Camila. É muito mais do que uma história que a gente lê. É muito mais do que algo que demonstra para a sociedade alternativa, vamos dizer assim, como um Deus sanguinário. Aqui,
existe uma tipologia poderosa do que Deus faria séculos depois. Deus mostra, pedindo a Abraão para entregar o seu filho, o que ele faria lá na frente, e ele entregou o seu próprio filho pelas nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O que acontece com Abraão e Isaac é um pequeno retrato do que Deus fez com a nossa vida. Deus, ele despiu de toda a sua grandeza, vestiu pele humana, desceu dos céus para encontrar-nos na terra e nos oferecermos um tesouro inigualável que é a graça. E quantos receberão a graça aqui nessa manhã em nome de Jesus? Abraão vai nos ensinar fé, vai nos ensinar obediência, vai nos ensinar provisão e substituição. E esses são temas centrais do Evangelho. Eu não posso viver um Evangelho sem fé, diga comigo fé. Eu não posso viver um Evangelho sem obediência, diga comigo obediência. Ou seja, eu não posso ser chamado de crente se eu sou desobediente. Eu não posso ser chamado de crente se eu não tenho fé. Eu não posso ser chamado de crente se eu não entendo a provisão que Deus tem para a minha vida. Quantos creem que Deus é provedor? E Ele é substituidor de toda doença, de toda mácula, porque nós fomos livres e sarados em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto? Está todo mundo desanimado, né? Todo mundo esperando eu falar, gente, vou ser rápido hoje. Aí todo mundo vai ficar animado agora. Vou ser rápido, segura aí, vai. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, ele disse o quê? Quantas vezes que ele falou, Abraão? Uma vez, certo? Este lhe respondeu, eis-me aqui, versículo 2. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra do Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Volta no versículo 1 para mim, Ju. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. A palavra prova significa nassal, que significa testar com o propósito de aprovar. Então diga para essa pessoa do seu lado, Deus não te prova para te destruir. Deus te prova para te aprovar em nome de Jesus. Só faz prova quem quer ser aprovado pelo sangue de Jesus. Eu só entro na sala de aula, preencho a minha prova se eu quero ser aprovado. Não tem como ser aprovado sem passarmos pela prova. Então, se está difícil, se está doloroso aquilo que Deus está pedindo pela sua vida, vá em frente e faça aquilo que Deus tem pedido para você. Não tenha medo do que Deus tem pedido para você. Se você não escuta a voz de Deus, peça para que Ele rasgue os céus e fale com a sua vida. Em nome de Jesus. Se formos parar para pensar, meus irmãos, friamente, Deus não precisava do sacrifício de Isaque. O nosso Deus não é um Deus de mitologia, Ele não é um Deus de histórias urbanas, Judu. Ele precisa do sacrifício de Isaque. Deus mudaria se Isaque morresse? Sim ou não? Então por que Ele pede? Já pararam para pensar isso? Por que Deus pede para Abraão e Isaque? Isaque foi o quê? Uma promessa. Aquilo que Deus está pedindo de Abraão não é Isaque. O que Deus está pedindo de Abraão é a promessa na vida dele. O que Deus está querendo dizer é, a sua promessa tem sido maior do que eu na sua vida. Muitas vezes nós colocamos sonhos na frente de Deus. Muitas vezes nós colocamos projetos na frente de Deus. Muitas vezes nós colocamos a própria promessa na frente de Deus. O que Deus está dizendo hoje para a igreja é, coloca o meu lugar como o único lugar na sua vida em nome de Jesus. Deus te testa para fortalecer. Deus não te testa para te quebrar. Ele te testa para te aprovar em nome de Jesus. Você está comigo? Versículo 3. Versículo 3, o que vai dizer? Na manhã seguinte, ou seja, Deus pede para que Abraão saia, e na manhã seguinte, o que ele já sai? Ele já levantou de madrugada. O que isso quer dizer? Obediência. Diga comigo, obediência. Obediência imediata. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro, qual dia? Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Uma palavra da pastora, que ela focou nesse voltaremos, isso marcou meu coração. Olha a fé desse homem, olha a fé desse homem. O Deus que te prova é o Deus que te sustenta. O Deus que te coloca no deserto é o Deus que vai te tirar de lá em nome de Jesus. Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Senhor. E o nosso papel como cristão é obedecer à voz do Senhor. Ele levantou de madrugada para obedecer a palavra de Deus. Abraão não argumenta, Abraão não diz, como Moisés disse que ele era gago, Abraão não diz, como Gideão, como se fosse fraco, ele não olha para trás. Abraão, como pai da fé, ele diz: eu vou, mas eu vou voltar, porque aquele que me colocou na prova é o mesmo que vai me livrar em nome de Jesus. Isso mostra uma fé obediente, isso mostra uma fé que mesmo sem entender, eu creio que o Deus é o Deus da provisão em nome de Jesus. E vou usar o que aconteceu ontem para poder permear o que eu quero dizer, né? Eu fui desafiado há um tempo atrás, Davi, que ia correr 21 quilômetros. Não corri, a gente ainda estava no hotel. Foi ali o pastor, não sei se vocês lembram disso. Fizeram uma prova de 21 quilômetros. Eu falei: você está doida, 21 quilômetros. Só que eu não tinha parado para pensar quanto que era 21 quilômetros. Aí eu, a casa nova, fazendo alimentação, nutricional, não sei o quê. Falei: vamos correr 21 quilômetros. Vou botar aqui no mapa. Aí, só para ter noção, né? Só para ter um pensamento, né? A gente foi visitar o meu avô, que saiu na hora que eu fui falar dele, né? O 21 quilômetros é da minha casa até a casa do meu avô, na Barra de Guaratiba. Eu falei: ok, é longe, acho melhor não. Aí a Vicky falou assim: não, vamos de carro. A gente foi de carro para o meu avô, e no dia seguinte falou: então vamos tentar correr até ali a Barra. Aí botamos até a Barra, da nossa casa até a Barra é 21 quilômetros também. Eu falei: não, então... Aí eu falei: vou igual a Abraão, eu vou voltar em nome de Jesus, até o Barra Shopping. Meus irmãos, quando eu acordei, ontem, já acordei, igual Abraão, não vou deixar muito tempo para pensar não. Já acordei, já levantei, o que você quer comer? Né, comi um melão, fiz um negócio para ela, botei o tênis, porque se eu for pensar... Dudu, se eu for raciocinar 21 quilômetros, o que eu vou correr, o que eu vou sofrer, tia Vera, eu nunca vou obedecer, eu nunca vou fazer. Se eu pensar na dor que vai me gerar, se eu pensar, eu vou ter que ir lá, vou ter que sacrificar o meu filho, eu nunca que vou fazer. Por isso que nós temos que ter uma atitude obediente perante o Senhor. Se eu quero mudar de vida, se eu quero mudar a minha alimentação, se eu quero mudar o meu sistema fisiológico, quando um dia, quando eu era pequeno, quando eu nasci com os pés tortos, o médico falou para os meus pais que eu não poderia engordar, porque poderia entortar o pé, machucar o pé, o que quer que seja. Se existe algo sobre a minha vida, se existe algo sobre a sua vida, que você precisa obedecer, obedeça sem pensar duas vezes, porque aquele que te mandou é aquele que te sustenta em nome de Jesus. Ele vai te sustentar. Quase morri, Dudu, deu umas palpitação, mas está tranquilo. A gente come um negócio, uma bananinha, tomei 1,5 litro de mate, cara. 1,5 litro de mate. Açúcar, caraca, bateu forte. Falei: não, e conseguimos cumprir em nome de Jesus 21 quilômetros. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Correndo. Eu estou anestesiado das Olimpíadas aqui, porque o joelho está dando um pouco. No terceiro dia de caminhada, Abraão, então, vê o monte em que ele deveria sacrificar. E aqui o que remete a nós é que no terceiro dia, Cristo ressuscitou. Existe um prenúncio aqui. Existe um prenúncio escatológico atrás disso. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Ele nos deu vida e vida em abundância no terceiro dia. Ele derramou sobre nós graça e misericórdia no terceiro dia. Mas para que o terceiro dia se consumasse, deveria haver sacrifício.
deveria haver sacrifício. E o sacrifício foi pago na cruz. Quantos já agradecem ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus? Versículo 5, Abraão diz que ele iria voltar, o que mostra a fé na ressurreição. E aí Hebreus 11, 19, abre rapidinho para mim, Ju. Hebreus 11, 19 vai dizer sobre os heróis da fé. E ele diz sobre Abraão. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A fé de Abraão era tanta, que ele ia matar Isaque mesmo, ele ia sacrificar Isaque mesmo. O coração dele estava nisso. A gente vai ver que ele estava amarrado, Isaque já estava amarrado. Porque ele não cria que ele iria matar Isaque. O coração dele estava em Deus, queria ressuscitar Isaque em nome de Jesus. O que Abraão estava focado era na solução que Deus ia trazer para ele, não no problema que Deus trouxe para ele. Dudu, muitas vezes, Letícia, Burguinho, eu estou olhando para o que Deus tem de problema para a nossa vida. Eu estou olhando para o que Deus vai fazer, o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu vou para lá do A, eu vou lá para o lado B, amanhã tem prova, semana que vem tem prova. Mas eu tenho que escolher minha carreira. Mas eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que imprimir currículo. Eu não tenho que olhar os problemas que Deus tem trazido para a minha vida, mas as soluções que Ele mesmo irá trazer em nome de Jesus. Abraão acreditou. E, meus irmãos, um dever de casa, acha antes do capítulo 22 de Gênesis, acha um caso de ressuscitação. Acha um caso, pode trazer para mim um caso. Antes do capítulo 22, não há um caso de ressuscitação. Ele creu naquilo que nem existia, ele creu naquilo que nem ele viu. Hoje nós podemos crer porque já aconteceu, a gente sabe que pode colocar e o cego ser curado, que pode ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Abraão creu sem ter mesmo, nem lastro ele tinha, porque ele cria que Deus é soberano e poderoso para fazer muito além do que eu imagino, muito além do que eu penso, muito além do que eu sonho em nome de Jesus. No versículo 6, ele vai continuar dizendo que Abraão toma a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque o seu filho. Vamos ver? 22, 6. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Pode seguir. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, imagina o silêncio que devia estar, né? Para dizer que ele rompeu o silêncio. Meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Isaque carrega a lenha, Cristo carregou a cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo carregou a nossa cruz, João 19, 17. Ele levou a sua própria cruz em nome de Jesus. Ele levou sobre si, estava sobre ele todo o peso do pecado, estava sobre ele toda a cruz, todo o peso que achamos que existe na nossa vida, Cristo já levou, entrega na mão dele em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e entregar na mão do Senhor, toda dor, toda angústia, toda ansiedade, entrega nas mãos de Jesus. A pergunta de Isaque e a resposta de Abraão significa Deus proverá. Diga comigo, Deus proverá. Ele é o Jeová Jirê, o Senhor verá, o Senhor proverá. Deus vê a sua necessidade. Diga essa pessoa que está do seu lado, Deus vê a sua necessidade. E eu tenho um recado para você. A maior provisão de Deus já para a sua vida já está entregue e foi entregue na cruz do Calvário em nome de Jesus. A maior provisão que poderia chegar na minha vida já está entregue na cruz em nome de Jesus.
Por isso, quando eu creio, eu canto, Deus proverá. Eu creio que o Senhor já proveu sobre a minha vida. A maior necessidade que eu tinha, o maior vazio que eu tinha, já foi preenchido por Cristo. Ele é do tamanho do espaço que há dentro do meu coração, em nome de Jesus. Por isso eu louvo a Deus, porque o louvor, ele conversou com a palavra, em nome de Jesus. Capítulo 22, versículo 9, vai continuar. Estou tentando ser rápido. Estendeu Abraão a mão, e chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho. Calma. Volta, por favor, isso. E deitou no altar, e em cima da lenha. Então ele preparou, como eu falei, amarrou Isaque. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. O que diz? Vamos ler junto, vai. O que diz? Ele respondeu, eis-me aqui, versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Lembra que eu falei, para a gente contar quantas vezes ele chamou Abraão, para falar o que Abraão tinha que fazer? Uma vez. Aqui, o negócio estava tão sério, João Marisa, que ele teve que chamar Abraão 2 vezes. O coração de Abraão já estava nisso. O coração de Abraão já estava preparado. A fé que esse homem teve, apesar dos percalços, porque impossível alguém ser perfeito, todos os defeitos que Abraão teve, nós temos que olhar para a capacidade que Deus colocou na vida dele de ter fé. Eu preciso ter a fé de Abraão. Você pode até não achar que não precisa, você pode até achar que não, estou de boa agora, mas no momento difícil, meu irmão, no momento difícil, ter fé é complicado. No momento em que você está com a faca estendida para poder matar a sua promessa, o sonho da casa própria foi morto, o sonho do carro próprio foi morto, o sonho do emprego que você queria foi morto, porque você tinha que dar mais atenção para sua família, mais atenção para sua casa. Quando nesses momentos acontece algo ruim, aí nós precisamos ter fé. A igreja não pode deixar de ter fé. E o silêncio de Isaque deitado naquele lugar, naquele altar, aponta também para um filho obediente e submisso até a morte, assim como Jesus, como diz Isaías 53, 7. Deus então interrompe. Deus não quer sangue humano. Deus quer corações rendidos em nome de Jesus. Deus não quer o seu sangue. Ninguém está pedindo para você ficar aqui como um lunático. Ninguém está pedindo para você girar de tal forma que as cadeiras caiam no chão. Quando o pastor Rodrigo e os ministros da casa do Senhor pedem, adore ao Senhor, chame a presença do Senhor, ninguém quer o seu sangue. Ninguém quer que você dê pirueta aqui, que faça. O desejo que está no coração de Deus através desse altar é que nós venhamos a entregar os nossos corações. Deus não quer os nossos olhos atentos ao espetáculo. Deus quer os nossos corações atentos à sua vontade. A vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é Isaque que morre. Não foi Isaque que morreu, mas o cordeiro que Deus proveu. Versículo 13, já estou indo. Segura um pouco, vai. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, que de certa forma é comum, né? Se a gente for estudar sobre carneiro. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. O cordeiro preso pelos chifres aponta para Cristo, coroado de espinhos na cruz, pela nossa vida. O cordeiro deu lugar no filho. O cordeiro que substitui Isaque aponta para a substituição penal sobre as nossas vidas.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Não uma vida boa aqui na terra, não uma vida só carnal e humana, mas a vida eterna está com Deus em nome de Jesus. Acorda desse ato em nome de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha mácula, se entregou numa mesa a ser traído pela minha e pela sua vida, e você tem medo de sentar na mesa com ele. Ele sentou, Dudu, numa mesa para ser traído e entregue numa cruz. E eu tenho medo de vir à igreja e sentar na mesa com ele. Ele nunca me traiu, ele nunca me deixou, ele nunca me abandonou. E eu tenho sentado na mesa de escarnecedores e não tenho visto a mesa do Pai na minha vida. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque tanto pecado que eu tenho na minha vida. Eu merecia morrer. Eu merecia ser Isaac, eu merecia ser entregado no lugar de tanto pecado que tinha na minha vida. Mas Ele é abundante em misericórdia, abundante em graça, abundante em amor pelas nossas vidas, porque Ele é amor e Ele proveu o Cordeiro em nome de Jesus. Aquilo que era morte, aquilo que era maldição, aquilo que era doença se tornou bênção pela minha e pela sua vida. Depois de ter corrido tudo que eu corri, aí você abre o Instagram e vê o cara correndo 42 quilômetros. Eu falo assim, não fiz nada, eu não tenho mérito de nada. O que eu tenho mérito de nada? Eu corri 21, o cara corre 42. Aí daqui a um tempo eu vou correr 42, aí tem um pastor doido fazendo Ironman, correndo, nadando e pedalando. Nada do que você faça, nenhum sacrifício que você faça vai ser suficiente. Aquilo que Deus fez por você na cruz. Nada é mérito seu, nada é mérito humano, tudo pela graça, através de Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo. Versículo 15 do capítulo 22, e ele encerra a história. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Esse cara falou, eu vou voltar, eu vou e nós voltaremos juntos. E o versículo 19 ele termina, então Abraão voltou. É através da palavra de fé sobre a sua vida que ele vai cumprir as promessas em nome de Jesus. Quantos lembram da promessa que Deus fez para Abraão? Quantos lembram da promessa que Deus fez para Abraão? Aqui ele está reforçando, reafirmando a promessa. A bênção e a promessa que Deus tem para a sua vida está sendo reafirmada nessa manhã em nome de Jesus. Existe uma promessa messiânica. Na sua descendência serão benditas todas as nações. E Cristo cumpre isso em nossas vidas. Gálatas 3,16 vai dizer que Cristo cumpre isso sobre as nossas vidas. A bênção através de Abraão chegou sobre os nossos corações. E agora nós somos parte da pátria, do povo santo, da nação escolhida em nome de Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Cristo. Ele ofereceu o seu filho pela mim e pela sua vida. Abraão e Isaac simbolizam o Deus Pai e o Deus Filho através de Cristo Jesus. Deus entregou o seu filho. Jesus é o prometido, assim como Isaac era um prometido. Eles subiram juntos, como Cristo também precisou subir ao Gólgota.
Existia uma cruz sobre Cristo. Jesus se calou. O céu fechou. Mas ele é o Cordeiro que substitui o pecador. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Fica comigo. Eu vou concluir. E eu vou concluir pedindo para que você foque nessas 4 coisas. Meu irmão, confie na provisão de Deus sobre a sua vida. Qual é a provisão de Deus para a sua vida? Graça e misericórdia. Quando eu não tenho saída, eu vejo provisão. A segunda coisa, obedeça mesmo no silêncio. Deus prova, mas Ele provê. Deus prova, mas Ele provê. Deus está te provando, te colocando no deserto, te colocando sobre um jugo que talvez você acha que o próprio inferno gerou sobre a sua vida. Mas é Ele te provando, e é Ele que vai te tirar dessa prova em nome de Jesus. Terceira coisa, reconheça o Cordeiro que veio para substituir. Reconheça Jesus. Reconheça quem Jesus é sobre a sua vida. Quarto, suba ao monte da entrega. Sua fé será renovada. Então a primeira coisa, confie na provisão. A segunda coisa, obedeça mesmo no silêncio. A terceira coisa, reconheça Jesus. E a quarta coisa, suba ao monte da entrega, em nome de Jesus. Nessa manhã, existe uma possibilidade para você, para sua casa, para sua família. Existe uma possibilidade, vir até o altar do Senhor e entregar todas as suas promessas nas mãos dEle. Não é porque você vai perder o seu sonho, não é porque você vai perder a sua promessa, mas o destino da sua vida vai estar nas mãos do Deus eterno, do Deus que sabe tudo, em nome de Jesus.